é uma casa espírita, mas é um grupo de fraternidade. Então é isso que a gente vai tentar compreender hoje na fala da Mônica. E, bom, seja bem-vinda. Eu gostaria que Iraci fizesse a prece para nós. Tá? E logo em seguida tem o passe. Depois da fala da Mônica, tem o passe. Tá? Obrigada, então, por todos. Sobre as atividades da casa, só um aviso para a gente desligar os celulares ou então deixar no modo avião, silencioso, tá? E sobre as atividades da casa, a gente tem estudo segunda-feira, estudo doutrinário. Nós temos estudo da mediunidade na quarta-feira. Hoje a gente tem o estudo com a juventude, mas hoje, excepcionalmente, né, Marcos? Não aconteceu, né? Mas eu falei que ele ficou tristinho, decepcionado quando eu falei com ele. Hoje infelizmente, não vai ter. Nós vamos iniciar com a evangelização infantil. E bom, a gente tem muita coisa para se fazer, né? Mas sejam todos bem-vindos. E que esse momento nosso aqui nessa casa, nesse momento, a gente consiga absorver as informações trazidas pela Mônica, mas principalmente que a gente esteja nessa sintonia, nessa afinidade com os nossos benfeitores espirituais que cuidam desta casa. E que, a pedido da irmã Sheila, a sua equipe, e estão todos aqui hoje conosco, no sentido de trazer aos nossos corações o que é que viemos buscar, e também, se for necessário, o fortalecimento físico e espiritual, aqueles estão já presentes, tá? Então vamos, né, com esse pensamento que a Denise colocou. Vamos ficar buscando as energias que nos são doadas na noite de hoje pelo plano maior, nos envolvendo a cada um, para que possamos compreender a dimensão do trabalho da espiritualidade, nos envolvendo para que possamos, nessa nossa caminhada física, estar contribuindo para que aconteça sempre algo de melhor para nós e para os nossos irmãos, para o nosso planeta. Ser conosco, Jesus, que cada um de nós sintamos abraçados nesta noite, acolhendo essa nossa irmã que se deslocou até aqui para trazer esses conhecimentos para nós, e que, através da fala de hoje, sejamos mais comprometidos nesse trabalho de ceareiros de Jesus. Que esta noite seja para cada um de nós um bálsamo que nos fortalece, que nos dá força, que nos orienta e nos dá esse desejo de estarmos realmente deixando acontecer e brotar dentro de nós esta semente plantada através do Evangelho, através do ensinamento do Mestre. E que assim seja. Que assim seja. Fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria profunda, uma satisfação verdadeira mesmo estar aqui com vocês. Me sinto mesmo muito abraçada e aconchegada e emocionada durante as canções. Continuem, uma delícia esse violão, as canções. E como a Denise já anunciou, nós vamos trazer aqui alguns aspectos que nós selecionamos do desenvolvimento, da proposta e da forma de organização do movimento da fraternidade, que nós conhecemos como o movimento da fraternidade, que nada mais é, ou que nós podemos entender como uma proposta de trabalho. Uma proposta de trabalho mais ou menos específica, ou que possui alguns contornos, alguma especificidade aqui no Brasil, no âmbito do movimento espírita aqui no Brasil. Denise também colocou, nós somos uma casa espírita
grupo de fraternidade. Quer dizer, ninguém está, o movimento da fraternidade como um todo, absolutamente é um movimento à parte ou diferente de maneira alguma, né? Então, todos os grupos de fraternidade são casas espíritas, né? Mas estão envolvidas com uma proposta de trabalho que nós chamamos de movimento da fraternidade. E eu vou trazer alguns aspectos, então, que eu selecionei dessa história, deixando desde já o convite à casa, dentre as suas atividades, de, quem sabe, organizar um grupo, ou dentro do próprio grupo de estudos doutrinários, né, irem trazendo também mais informações, estudos a respeito do movimento da fraternidade. Nós certamente, né, fazemos parte deste movimento, dessa proposta de trabalho, e não apenas este grupo, né, mas, olha, eu ousaria dizer que nos 100%, na totalidade de todos os outros grupos de fraternidade, algo perto de uma centena de grupos de fraternidade, né, distribuídos por todo o Brasil, momentos como estes, de nós pensarmos o que é o movimento da fraternidade, que proposta é essa? Eu sou um fraternista, eu tenho certeza absoluta de que todos nós aqui somos fraternistas. E o que significa ser fraternista? Então, este grupo ele está sendo retomado agora e nós poderíamos pensar, bom, mas nós estamos iniciando com essa proposta, sequer a conhecemos, mas creio, eu ousaria então, repetindo, né, a totalidade dos nossos grupos de fraternidade tem necessidade de passarem por momentos como estes. Mesmo as pessoas que trabalham mais assiduamente junto ao movimento da fraternidade, precisam desses momentos, né, para pensarem, afinal de contas, o que significa ser um fraternista. E quando a gente pensa em movimento da fraternidade, eu destaquei, né, o fato de ser uma proposta de trabalho no âmbito do movimento espírita no Brasil, porque, se nós pensarmos de uma maneira mais ampla e filosófica, né, nós temos que o movimento da fraternidade nada mais é que a proposta de Jesus para o nosso planeta, evidentemente, né? E queremos acreditar que nós, com a nossa tarefa específica, estamos buscando contribuir com a construção da fraternidade neste planeta, ok? Então, este movimento da fraternidade, do qual nós vamos falar algumas coisas aqui, ele diz respeito, então, a esta proposta de trabalho, né, no âmbito deste movimento fraterno, que é o movimento, né, que é a proposta de Jesus mesmo para o nosso planeta. Essa proposta, ela tem início, deixa eu começar aqui o meu reloginho. Só uma coisinha. Porque quando está ali grupo da fraternidade espírita de Sheila, só para compreender que não está dizendo da nossa casa. Está dizendo da... não, está falando dessa casa. Né? Porque quando eu peguei como Sheila de Belo Horizonte, do Oriente. Não, então, estamos falando desta casa aqui, né? Então, esta casa é um grupo de fraternidade, ok? É um grupo de fraternidade, participe então deste conjunto, né, de grupos de fraternidade. O que significa isso? Repetindo-me, né? Eu sou bem repetitiva, vocês já vão ver isso, né? Repetindo-me. Essa é uma questão que se coloca para todos nós, né? E assim, é um movimento interessante, cada um, evidentemente, tem uma maneira própria, né, de participar, de se envolver, né? Mas o que eu observo aqui, constantemente, em diversos momentos e de diversas formas, nós nos colocamos isso institucionalmente, vamos nos reunir, todos do movimento da fraternidade, existe um encontro nosso bianual que chama Semana da Fraternidade, que tem esse objetivo de reunir, né, os grupos de fraternidade do Brasil todo. Então são momentos institucionais para nós pensarmos o nosso movimento. Mas é interessante que daí até nas nossas casas, cada grupo em particular, e nós na nossa intimidade, né, como estamos sendo chamados o tempo todo a pensar e repensar, a refletir, trazer para o plano da consciência o que significa fazer parte dessa proposta de trabalho. Já adianto para vocês que não existe uma resposta, né? E existem inúmeras
muitas respostas, podem existir tantas respostas quantas sejam os fraternistas que participam do movimento da fraternidade, e respostas que vão se construindo e se reconstruindo ao longo da nossa vivência, experiências, como essa experiência fantástica de estar aqui com vocês, né? Essa história toda, ela começa na década de 40, ela se desenvolve, né, muito fortemente nessa década de 40, né? Então, mais especificamente, em 1946, aí em Belo Horizonte, por meio do médium Ranieri, manifesta-se, ou esse médium Ranieri, ele observa, né, sente a presença de um espírito que ele próprio vai chamar de altino, porque ele fala, um espírito muito comprido, muito alto, né? E pegou essa alcunha aí desse espírito, né, de altino, é o espírito altino, então, e que vai ali conversar, ditar mesmo uma mensagem para o Ranieri, anunciando então o surgimento de um movimento de caráter nacional que muito contribuiria para o progresso espiritual do Brasil. Isso é falado para o Ranieri observa, tem essa interação com o espírito altino, mais especificamente na Praça Duque de Caxias. Ranieri e mais um grupo de pessoas havia saído de uma reunião no Centro Espírita Oriente, e depois vai se tornar o grupo de Fraternidade Espírita Irmancheira em Belo Horizonte, né, onde a Denise frequentou e tal. E esse aspecto ele é muito interessante e faz parte, a gente sabe que a espiritualidade, buscando, né, os nossos espíritos maiores, né, os nossos irmãos maiores, buscando, assim como nós deveríamos buscar, seguir mesmo as pegadas de Jesus, então eles vão se valer de todas as oportunidades para proporcionar-nos um ensinamento, né? Um ensinamento muitas vezes que vem mais pela prática, pelo exemplo, do que pelas próprias palavras, por mais que nós tenhamos assim uma infinidade de mensagens e orientações desses irmãos que vão nos ditando também ao longo dos anos, né? Mas é muito significativo para nós essa manifestação desse espírito em uma praça, né? Ou seja, fora de uma casa, né, espírita, ou uma casa espírita e de um ambiente ali devidamente preparado e tal. Mas nós sabemos então que eles estavam, né, tinham saído, sabe quando a gente sai do grupo de fraternidade e aí tem aquela conversinha ali na porta, e esses irmãos estavam envolvidos ainda naquele ambiente, né, naquele ambiente espiritualizante, naquele ambiente elevado, saudável, harmonioso, e é ali mesmo na praça que o espírito conversa com o Ranieri. Pouco mais para frente, aí nós já estamos em 1948, né, por meio de um outro médium, chamado Guerra, e aí um outro espírito, Vitor Hugo, ele vem trazer uma outra mensagem que vai nos dar a notícia de uma reunião ocorrida no plano espiritual, quando numerosas entidades propuseram-se ao renascimento na Terra, a fim de auxiliarem na eclosão de um movimento capaz de despertar mais intensamente a chama da fraternidade dentro do movimento espírita do Brasil, né? Então nós temos em 1946 o espírito altino falando sobre este movimento de caráter nacional que contribuiria para o progresso espiritual do Brasil. E mais um pouquinho à frente, digamos, especificando um pouco mais, né? Vitor Hugo vai nos falar então já dessas entidades que já haviam se proposto ao renascimento na Terra e que buscariam um despertamento mais intenso da fraternidade dentro do movimento espírita no Brasil. Um pouquinho mais para frente, em 1949, né, aí nós estamos dentro de uma casa, a residência de Jair e Elvira Soares, né, em Belo Horizonte também. E acontece lá uma história, isso vocês vão ter oportunidade nos grupos de estudo e tal, de conhecerem essa história, de um grupo de pessoas que estavam fazendo uma viagem, alguma coisa acontece e eles são levados, né, a baterem a porta aí da residência de Jair e Elvira Soares. E neste grupo está um médium, que é o médium Peixotinho, né?
E isso estava de noite. Quem recebe esse grupo é o Jair Soares, porque a sua esposa, Elvira, já estava recolhida porque ela estava gravemente enferma. Tá bom? Aí Jair recebe esses irmãos, os coloca para dormir, etc. E no dia seguinte, então, ali no café da manhã, é que eles podem conhecer Elvira. E que é conhecida como Irmã Ló, né? Tem hinos, a Irmã Ló, muito bonitos também. E o espírito Sheila, então, se apresenta para o médium Peixotinho ali, ele percebe a presença desse espírito, né? E Sheila diz a ele que a Elvira é uma irmã muito querida do próprio coração de Sheila, que ela precisava de tratamento e que Jesus iria permitir que ela fosse curada, né? Inicia-se ali, naquele momento, né, ou é trazido naquele momento, através daquele pequeno grupo de pessoas, né, um trabalho que vai se denominar como as reuniões de ectoplasmia, que são realizadas na residência mesmo de Jair Elvira Soares, com obtenção de notáveis fenômenos de efeitos físicos, com a materialização de espíritos completamente iluminados. Estamos aí nessa década de 40, né, com a espiritualidade buscando então contribuir para o progresso espiritual do Brasil, com isso buscando desenvolver mais intensamente a fraternidade no âmbito do próprio movimento espírita no Brasil. E começam este trabalho, chamado então de ectoplasmia, por meio do qual os espíritos se manifestam iluminados. Gente, é como se um espírito qualquer, que a Sheila, por exemplo, como aconteceu, né, as suas materializações nesses trabalhos, ela se colocasse materializada aqui como qualquer um de nós, né, iluminados. Nós tínhamos como ver esses, independentemente de mediunidade, né, com os nossos olhos físicos mesmos, ver esses espíritos, conversar com esses espíritos. E eles assim, também existem muitos relatos e livros que a gente pode estudar um pouco isso, né, ou pelo menos conhecer um pouco essas histórias. Então, muitos efeitos foram produzidos, né, nesse intercâmbio, é claro, entre a espiritualidade e os médiuns, né, e todos os irmãos que contribuíam para aquela formação de um ambiente espiritualizante, né. Essas materializações e os seus efeitos atraíram as atenções de espiritistas de todo o Brasil. Isso estava ocorrendo lá em Belo Horizonte. Então, atraíram as atenções de espiritistas de todo o Brasil, provocando êxtase na maioria, e assim muitos se renderam às exortações e ensinos prodigalizados pelas veneráveis entidades espirituais, né? Há histórias de, mais ou menos, assim, vamos respeitar aí as proporções, mas mais ou menos como ocorreu com Kardec, né? Que ao observar que estava acontecendo alguma coisa, foi lá, observou, estudou e tal, né? E organizou aí toda a nossa base doutrinária, mas houve pessoas que foram também visitar essas reuniões, né? E foram com o propósito, na verdade, de desmascarar aquelas pessoas, né? Eu vou lá e eu vou observar o que está acontecendo, e eu vou desmascarar, e nós vamos acabar logo com essa farsa toda, né? E aí, uma dessas histórias, o que a espiritualidade faz, né? Ela faz com que a filha, né, digamos, no seu formato de criança, de uma dessas pessoas que havia desencarnado, ela se manifesta ali, se materializa, senta ao colo do pai, né? E aí, obviamente, que ele se tornou um grande trabalhador do movimento da fraternidade, né? Então, por meio, né, dessas manifestações muito, absolutamente assim, ostensivas, né, da presença da espiritualidade ali em meio àquelas pessoas, né, esse movimento, né, que estava acontecendo ali atraiu então a atenção mesmo de todo o movimento espírita do Brasil à época. E desta maneira os espíritos puderam então
explanar, trazer as suas exortações, trazerem os seus ensinos, trazerem as suas orientações para o movimento espírita à época, né? Ainda em 1949, estamos lá na residência da família Soares, do Jair Soares, da Elvira Soares curada, uma grande trabalhadora, uma mulher assim que vivenciou mesmo e exemplificou a vivência da fraternidade, né? Estavam lá desenvolvendo uma dessas reuniões, né? Que as reuniões de ectoplasmia, que são uma marca, né, dos grupos de fraternidade, elas têm o propósito de serem reuniões de tratamento, né, por meio do ectoplasma, que é cedido, né, pelos médiuns de efeito físico mais abundantemente, mas também pelos colaboradores dessas reuniões. A espiritualidade manipula esse ectoplasma e trata o corpo perispiritual de enfermos, né? É um tratamento mesmo, é um trabalho voltado mesmo, que é objetivo e tem, né, criam-se os recursos para o tratamento mesmo de enfermidades do corpo físico por meio, né, da ação no corpo perispiritual. Lembrando, né, gente, o que significa tudo isso, né? O corpo perispiritual é aquele corpo extremamente delicado, não é? E que recebe muito rapidamente, muito diretamente as influências do nosso próprio psiquismo, do nosso próprio pensamento. Então não existe nada de miraculoso, evidentemente, não é? Você pode até ser curado de uma enfermidade por meio de um procedimento como esse e outras ações que a espiritualidade tem condição de desenvolver. Mas sim, no seu psiquismo, na sua reforma íntima, nos seus pensamentos, na sua espiritualidade, enfim, você não se modifica, certamente você vai começar de novo a corromper o seu corpo perispiritual e isso vai reverberar no seu corpo físico, né? Assim as coisas funcionam. Mas essas reuniões de ectoplasmia, então, elas têm essa condição de desenvolver esse tipo de tratamento junto ao perispírito. Era isso que eles estavam fazendo lá. Só que daquela forma absolutamente ostensiva, com o espírito, né? Assim, as reuniões de ectoplasmia, não sei se vocês já tiveram oportunidade de participar, elas se desenvolvem assim em ambientes totalmente escuros, né? Então o pessoal tem cuidado de vedar as janelas, tudo para não entrar nenhuma luminosidade, porque o médium de efeito físico doando o ectoplasma, ele fica muito vulnerável naquela situação. Então tem que ter uma série de cuidados para isso não afetar o próprio corpo físico do médium, né, em especial. Mas assim, os ambientes ficavam totalmente iluminados por conta da luz mesmo daquelas materializações. Bom, e era isso que estava ocorrendo lá, com todo esse cuidado, gente, com todo esse cuidado para proteger os médiuns. E a irmã Sheila, novamente, né, ela, materializada, seleciona algumas pessoas daquele grupo e fala, olha, vocês vão sair agora daqui. E vocês vão visitar a casa de alguém em algum lugar, passou lá o endereço, o nome, não sei o que, vocês vão lá porque lá existe um irmão precisando de tratamento, existe uma pessoa enferma lá naquela casa e é lá que vocês vão levar o consolo, o tratamento, o envolvimento para aquele irmão. Obedientemente eles foram, mas sem conhecer e bater na porta, falar, a gente veio aqui porque você está enfermo, coisas assim que foram acontecendo, né? Naqueles tempos idos, era inabitual nas casas espíritas tarefas desse mistério, de forma a estender o benefício fraternal a doentes albergados no próprio lar. Então, primeiro que a gente tem uma grande novidade aí, que abre essa porta, sai daqui e vai atender o irmão, né? Então, observe todo o amparo, evidentemente, da espiritualidade para que nada, né, comprometesse o trabalho que estava sendo desenvolvido, em especial pelos médiuns ali, né? E, novamente, então, essa exemplificação da espiritualidade. Nós estamos aqui dentro deste ambiente da casa espírita, e eu quero que vocês saiam e vão atender o irmão que está lá na casa dele, algo que não se desenvolvia. Então nós temos aí, queridos, pelo menos 2 eventos que são muito ilustrativos para nós
nessa nossa tarefa e nesse nosso envolvimento específico no movimento da fraternidade. Aquela espontaneidade da manifestação dos espíritos que aconteceu lá na Praça Duque de Caxias, né? Então ali mesmo o espírito se manifestou e passou uma mensagem importante para o médium, né? Coisas que podem e acontecem conosco cotidianamente, não é? Diuturnamente. Nós temos minimamente o nosso anjo guardião junto de nós, né? Cuidando de nós, trazendo orientações, e por meio da intuição, por mais que não tenhamos, né, nenhum desenvolvimento mais ostensivo de mediunidade, mas por meio das intuições nós estamos sempre recebendo informações, podemos sempre ser úteis no socorro, onde quer que estejamos, né? Das mais variadas formas, muitas vezes uma maneira simples de agirmos, mas para isso é necessário que nós mantenhamos constantemente a sintonia, o pensamento elevado, o cuidado com as nossas emoções. Vejam, não é que nós seremos sempre pessoas assim, equilibradas, né? Sempre assim, mantendo aquela uniformidade. Não, a gente vai passar por momentos mais ou menos turbulentos também ao longo de um dia, mas buscarmos sempre retornarmos, né? Buscarmos sempre, se tivermos um pensamento ou uma emoção mais forte, pelo menos não traduzir aquilo em palavras. Aos poucos a gente conseguir ir se adequando e buscando essa recomposição mais rapidamente possível, mantendo sempre, ou buscando manter sempre essa sintonia. Então, aquela espontaneidade na manifestação espiritual, na presença da espiritualidade, e que depois vai se manifestar ostensivamente por meio das materializações luminosas, como os espíritos mostrando, escuta, eu estou aqui do teu lado, nós estamos aqui, nós compomos o mesmo grupo, né? E essa exemplificação de, agora você abre a porta da casa espírita, saia dela e vá atender um irmão necessitado lá na casa dele. Você não sabe quem ele é, você não sabe se ele professa alguma religião, que fé é essa, você simplesmente vai atendê-lo porque ele está precisando, né? E é assim, queridos, neste contexto, né, que é fundado, então, ainda em 1949, não saímos ainda dessa década de 90, claro que de 40, é claro que as coisas vão acontecer rapidamente, não, né? Com um espírito materializado aqui no meio de nós, vocês imaginam, né, o vigor, né, a energia que esses irmãos que vivenciaram esse momento não tiveram para realmente desenvolverem a tarefa que aquela espiritualidade estava trazendo, né? Então, em 1949, nós tivemos a fundação do Grupo Sheila, né? E na fundação do Grupo Sheila, neste momento, nesse contexto, esse Grupo Sheila lá de Belo Horizonte. Nesse contexto, nós temos uma mensagem que é trazida para nós e que nos traz informações ou orientações que vão ficar conhecidas como Programa de Trabalho Permanente. Ok, vocês estão constituindo então o grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, maravilha. Vamos trabalhar no grupo de fraternidade buscando seguir este roteiro de trabalho, conhecido então como Programa de Trabalho Permanente. Existe uma mensagem, né, ditada pela espiritualidade em que nós vamos encontrar este roteiro. E esse programa de trabalho permanente, ele é composto então de 4 grandes bases, né? 4 importantes bases, pilares aí. Ensino da doutrina espírita e do Evangelho segundo o Espiritismo, é um deles. Assistência social espírita, tarefa de passes, formação de ambientes espiritualizantes. Aí vocês poderiam me dizer, tá, e qual é a novidade disso? Vamos voltar lá para a década de 40. O que é que o movimento espírita estava fazendo lá na década de 40? Muita experimentação, muita exploração, ou um foco maior sobre o aspecto científico do espiritismo.
a mediunidade, como é que ela se desenvolvia, e com isso, né, com esse foco, nesse tipo de ação, ou nesse aspecto do espiritismo, o nosso movimento ele estava fechado, né? Era aquele grupo de pessoas que se dispunham a estudar, verificar, fazer experimentos, etc. Né? Mas qualquer casa espírita faz isso. Toda casa espírita que eu chego, eu tenho ali o ensino da doutrina, o ensino do evangelho, nas reuniões públicas, não é? Toda casa que eu vou tem um trabalho de passe. A assistência social espírita nem se fale, não é? É uma marca, né, importante, inclusive, do espiritismo, frente a... Claro que a gente tem outras marcas, mas frente à sociedade de uma maneira geral, o espírito é visto como aquela pessoa que presta assistência e tal, né? Mas isso não era assim, né? E foi por meio, então, de ações como aquela, naquele dia, na reunião de ectoplasmia, que se falou, olha, você saia daqui, vai atender o seu irmão necessitado onde ele estiver, e com, né, todo aquele envolvimento do movimento espírita junto à espiritualidade ostensivamente ali colocada, que essa nova dinâmica no movimento espírita é trazido, né, é trazida, e aqueles irmãos, né, muito envolvidos com a espiritualidade vão dando sequência a esse trabalho. Mas vejam como ele tem início no âmbito do movimento da fraternidade, né, e no âmbito, então, especificamente dos grupos de fraternidade, como é o caso do grupo Irmã Sheila em Belo Horizonte. Isso, pelo amor de Deus, isso não significa em momento algum dizer, bom, mas o movimento da fraternidade é um diferencial. É a nossa proposta específica de trabalho. Há pouco tempo eu estava em um grupo de fraternidade lá no interior de São Paulo, fazendo uma reunião como essa, conversando sobre o movimento e tal, e algumas pessoas novas ali presentes também, questionando, falando, mas como é isso? O grupo de fraternidade não é uma casa espírita? Tem alguma diferença com relação ao movimento da fraternidade e tal? E uma das pessoas presentes fez uma analogia que eu achei bem interessante. Falei, gente, dentro do movimento católico, por exemplo, você tem os franciscanos, os dominicanos, os claretianos, isso e aquilo, né? Todas essas correntes que existem dentro do catolicismo, isso em momento algum é questionado. Isso em momento algum enfraquece o movimento católico, muito pelo contrário. Cada um traz a sua especificidade. Os franciscanos com aquela marca, né, da simplicidade, da pobreza, da humildade. E os dominicanos com a sua marca. Cada um, os claretianos, cada um vai trazendo a sua marca específica. Alguns muito envolvidos com a questão educacional, por exemplo, né, os jesuítas. Então, isso só faz fortalecer, né? Então, eu achei bem interessante, porque às vezes a gente se demora em questionamentos, né, e não observa o que é mais importante, né? Nós continuamos fazendo parte do movimento espírita. Esta casa continua, sem dúvida nenhuma, fazendo parte oficialmente do movimento espírita, mas ela é adesa também ao movimento da fraternidade, que por sua vez está totalmente envolvido com o movimento espírita. E nós temos aqui uma história particular, né? Um contexto particular que nos envolve a todos e a cada um de nós, né? Então, ações, né, que hoje, então, nós encontramos em todo o movimento espírita, nem sempre foi assim. E foi graças a toda essa movimentação da espiritualidade lá na década de 40 que a gente vai abrir a nossa casa espírita, que a gente vai ensinar a doutrina, trazendo um aspecto mais religioso, de consolo, filosófico também, evidentemente, né, que a gente precisa conhecer a doutrina, o evangelho, refletir a respeito dele e prestar a assistência social, prestar assistência aos necessitados de recomposição do seu próprio corpo físico por meio da tarefa de paz. E nós temos aí já anunciada uma forma de organização dos grupos de fraternidade, que é uma forma de organização colegiada, né? Então, nos grupos de fraternidade, todos são chamados ao trabalho efetivamente, né? Efetivamente.
Então, nós não temos nos grupos de fraternidade, no seu estatuto padrão, aquele presidente, o vice-presidente, o tesoureiro, né? Há algumas casas que nós temos ali o presidente que fica até falecer, não é? Cuidando, e é ele, né, essa pessoa mais especificamente, muitas vezes, que vai dizer como é que a casa funciona, etc. No grupo de fraternidade, nós temos essa formação de um colegiado. Então, quem coordena os grupos de fraternidade é o Conselho de Administração, que é formado pela Coordenação de Educação Espírita, que vai cuidar de todo o trabalho da evangelização, tudo que diz respeito à educação espírita, né? Os grupos de estudo, a própria reunião pública, etc. A Coordenação de Assistência Social Espírita, né, que vai desenvolver esse trabalho assistencial da casa, vai cuidar mais especificamente desse trabalho assistencial da casa, tendo sempre como norte, como lema, isso é um ideal que a gente persegue fortemente, sempre transformar o assistido em assistente, sempre abordar o irmão como um espírito em evolução que está passando por algum tipo de dificuldade, como cada um de nós aqui pode vir a passar, e passamos, né, em alguns momentos, e somos socorridos, somos abraçados e retomamos a tarefa assim que possível, né? Então é isso que nós queremos por meio da nossa assistência social espírita, né? Que aquele irmão ele consiga vencer as suas dificuldades e se torne ele próprio um assistente, né? A tarefa de passes, que é desenvolvida então nos nossos trabalhos de tratamento na casa, nas nossas reuniões públicas, mas também nos nossos trabalhos de visitação, né? Em especial de visitação aos enfermos. E que coordenado, então, por essa coordenação de ação mediúnica. E a formação de ambientes espiritualizantes, que é uma tarefa que perpassa tudo, na verdade, tudo está bem interligado, e que tem na FRA, que é a Coordenação de Ação Fraterna, uma coordenação que vai cuidar mais especificamente disso. De que maneira? Gente, quando nós estávamos aqui, eles pegaram o violão e começaram a cantar, né? Eu precisei, assim, dar aquela respirada e tal, porque eu senti muita vontade de chorar naquele momento, eu estava muito envolvido. Nós tivemos ali, como continuamos agora, né? Fortemente aquela formação de ambientes espiritualizantes. Quando a gente falou lá no começo, olha, presta atenção, a espiritualidade se manifestando aqui numa praça. Queridos, absolutamente isso não significa que o médium vai ali para a praça e incorporar espírito, não é nada disso, né? Mas é que dentro das nossas casas nós cuidamos e devemos cuidar, nossas casas espíritas, nossos grupos de fraternidade, constantemente desse ambiente espiritualizante, cuidando dos nossos pensamentos, cuidando das nossas relações para que sejam mais harmoniosas possível, cantando, né? Criando momentos em que a gente vai se confraternizar, cantar, ouvir uma música, etc. Todos esses momentos são momentos em que nós estamos gerando boas energias, energias que vão ser utilizadas pela espiritualidade para as inúmeras intervenções que são necessárias neste mundo, não é? E isso trazendo como uma responsabilidade particular de cada um de nós, sabe? Pensarmos em todos os instantes, lá no caixa do supermercado, lá naquela loja, lá quando você está no telefone, lá com aquele 0800, teleatendimento e tal, sabe? Não perder o rumo, sabe? Pensar que a todo momento, né, você precisa, deve, né, como eu disse, sem ficar se culpando, se martirizando, porque às vezes a gente vai perder a paciência, vai soltar uma palavra atravessada e tal, vai acontecer. Mas cuidar para que no nosso entorno esse ambiente espiritualizante também esteja acontecendo. E tem uma quinta coordenação, que é a ADM, que é a coordenação administrativa. Toda casa, ela precisa de um estatuto, precisa o quê? Precisa ir lá no cartório, não é isso? E regularizar o regimento, as atas, né? A convocação para isso, para aquilo. Enfim, existe uma série de questões que são, né, de ordem mesmo nossa, social,
Então, esse coordenador da ADM, esse coordenador administrativo, ele vai representar o grupo de fraternidade nessas diversas situações, né? Mas todos trabalhando sempre conjuntamente. Numa periodicidade, que aí os grupos, claro, que têm toda a autonomia para desenvolver isso, mais de 1 ano, de 2 anos, o importante é que a gente busque sempre movimentar essas coordenações, né? Então, hoje nós temos 5 coordenadores, ou 10, né? Quando a gente consegue nas nossas casas, tem o coordenador e o suplente. Na próxima eleição, que a gente consiga renovar já esses lugares, que outras pessoas se sintam à vontade para irem assumindo e todos nós sempre estejamos desenvolvendo esse trabalho de assistência social conosco mesmo, sabe? Sempre nos colocando, né, à disposição para assumirmos também aquele papel de assistente, de colaborador, de trabalhador da casa. Tudo isso vai acontecendo, o grupo de fraternidade vai trabalhando, etc., né? E nós chegamos então a um momento super importante do nosso movimento da fraternidade, que se dá em 1960, né? Que é o anúncio de novo. A Sheila, tá vendo? A mentora desta casa aqui, ela é uma trabalhadora muito, muito presente, né, no movimento da fraternidade, como existem inúmeros outros, mas ela é um desses espíritos que estão sempre ali, ditando mensagens, né, se manifestando por meio dos médiums e se colocando mesmo muito presente entre nós, né. Então, o médium Ranieri, né, ele recebe essa mensagem do espírito Sheila e ela vai trazer uma mensagem maravilhosa para nós, né. Estamos lá trabalhando nesse propósito que é trazido, nessa nova dinâmica, né, que é trazida pela espiritualidade. E essa mensagem, e essa eu trouxe aqui, se não completa, quase que completa, ela vai iniciar assim, então, é a Sheila nos dizendo que numa tarde maravilhosa no plano espiritual, há mais de 100 anos, olha que interessante, essa mensagem foi ditada em 1960, né? Há mais de 100 anos, nós estamos lá em 1950. O que estava acontecendo em 1950, 1960? Desculpe, 1850, 1860. A própria codificação, né? O próprio espiritismo. Olha como que, né, a gente vai... aqui no plano terreno, a gente, pelas nossas limitações físicas, a gente vai observando as coisas de maneira muito compartimentada. Mas lá, enquanto a gente está trazendo, a espiritualidade está trazendo os princípios da doutrina espírita aqui para o plano terreno, né, também está acontecendo essa reunião no plano espiritual, né, quando se reuniram espíritos amigos, cheios de fé e abnegação, a fim de traçarem o roteiro de futuras lutas missionárias na superfície da Terra. Tá? Então o espiritismo está lá rolando, né, com Allan Kardec, e alguns espíritos amigos já estavam traçando um roteiro de futuramente podermos criar condições para lutas missionárias aqui na Terra, né? Sob a bênção misericordiosa de lumes tutelares de alcandorados dotes de espíritos. Vocês têm noção de que espíritos que sejam esses, né? Tem uns nomes aí que eu nem sei direito o que é, mas são espíritos muito evoluídos, né? Então, sob a bênção desses espíritos, uniram aqueles espíritos amigos lá. Eles uniram pensamentos e corações, implorando a Jesus lhes concedesse a oportunidade do trabalho efetivo em favor de numerosas entidades que pretendiam retornar à carne, libertadas dos laços da família tradicional, de maneira a iniciarem no mundo novo sistema de viver, para poderem servir sem os aguilhões dos laços consanguíneos. Vejam, espíritos muito evoluídos, ajudando aqueles espíritos amigos para eles poderem conversar com Jesus, para intercederem por outros espíritos, né, que precisavam ter a oportunidade, né, de se redimirem nessas lutas, né, de redenção aqui na Terra. E para isso, né, eles estavam dispostos a vivenciarem
de maneira livre dos laços da família tradicional. Nós já sabemos pelo Espiritismo que nada disso, né, pela doutrina espírita, que nos libertarmos dos laços da família tradicional não significa desconsiderarmos absolutamente a nossa família consanguínea, de maneira alguma, né? Mas estarmos abertos também a estarmos com os outros irmãos como irmãos verdadeiramente, né? É só assim que nós vamos conseguir nos afinizarmos com a proposta fraterna de Jesus, né? Num novo sistema de viver, né? Para que a gente possa servir, não desprezando os laços consanguíneos, mas que os laços consanguíneos não sejam aguilhões, que os laços consanguíneos não nos prendam, né? Que os laços consanguíneos não criem, não é prioridades, como é aquela outra palavra? Preferências, né? Primeiro, ou preferencialmente, ou desde que, né? Esteja. Então, vejam, eu tenho sim a responsabilidade, né, inerente de cuidado com a minha família, etc., né? Mas isso não significa que eu vou descuidar de todos os outros irmãos que eu também posso auxiliar e estar junto nessa jornada evolutiva. Seguindo a mensagem de Sheila. A atmosfera saturara-se, eles estavam lá conversando com Jesus, né? A atmosfera saturara-se com o perfume das almas bem formadas, e tudo era oração e amor. O divino Senhor da vinha enviou-lhes amorosamente o seu sublime apoio, e então, companheiros especializados e categorizados expuseram os planos superiores da cidade da fraternidade, futura organização de paz cristã a ser edificada no seio do Brasil. Então, quando aqueles irmãos foram implorar por outros que estavam precisando de uma oportunidade aqui na Terra para viver como irmãos, aprender a viver fraternalmente, que é que Jesus falou? Eu tenho um projetinho aqui, né? Eu vou trazer esse projetinho, vejam, né? Planos superiores da cidade da fraternidade, né? É esse projeto que eu tenho para vocês. E futuramente, né, esse projeto ele vai se organizar ou vai se edificar no seio do Brasil, né, aquele coração planalto central do Brasil. Ali encontrariam os pequeninos sem teto, mensagem da Sheila ainda, o amor verdadeiro e a liberdade cristã espírita, capazes de lhes dar a orientação segura, a formação moral adequada, a prepará-los para as experiências espinhosas dos deveres e provas com Jesus. Essa foi a proposta, então, trazida em 1960, né? Essa informação trazida em 1960 pelo Espírito Sheila, e em 1963, o Movimento da Fraternidade, então, funda a Cidade da Fraternidade. Nós já tínhamos, então, outros grupos de fraternidade, né? Outros grupos de fraternidade. Nós vamos ter então a formação da OSCAL, que é a Organização Social Cristã Espírita André Luiz, da qual eu estou fazendo parte agora, né, como coordenadora das regiões fraternas, que é também um colegiado que vai buscar dar conta, né, de orientar, de congregar os grupos de fraternidade em todo o Brasil, e esta cidade da fraternidade, então, que foi edificada no seio do Brasil, no Planalto Central do Brasil, mais especificamente no município de Alto Paraíso de Goiás, que fica uns 300 quilômetros para frente de Brasília, se eu não me engano. Acho que são em torno de 300 quilômetros para frente de Brasília, né? Onde existem inúmeras outras, né? Aquela região ela é povoada de muitas instituições, né? Alguns místicos, aquela coisa toda que a gente conhece daquela região ali, né? E, segundo nos consta, né, todos com o propósito, então, de gerar boas vibrações para o centro administrativo do Brasil, que é Brasília, né? E vocês não vão dizer que a gente não está fazendo o nosso serviço direito, por favor. Nós somos espíritas, né?
Nós sabemos o que está acontecendo, não é isso? Estamos naquela fase em que precisamos permitir, ou está naquele momento em que o joio ele vai se manifestar ao lado do trigo. É natural, não é natural o joio crescer, né? Deixe que ele se manifeste. É necessário que nós mantenhamos mais fortemente ainda as nossas vibrações. Nossos irmãos todos, assim como cada um de nós, gente, a gente faz isso, eu faço, né? Aponto o dedo, vou lá no Facebook, não sei o que, falo, olha o que esse político está fazendo, aquele outro e tal, né? Mas nós sabemos que todo o planeta, né? Na verdade, assim, uma parte pequena, né, dos espíritos vinculados à Terra que está tendo as suas últimas oportunidades reencarnatórias, não é? Porque muitos já estão assim se preparando ou já migrando para outros lugares. Nada disso é para nos dar temor, não é isso, né? Mas com consciência sabemos o que é que está acontecendo, né? Gente, nessa proposta, né, de vivenciar o amor verdadeiro, de não permitir que os laços consanguíneos fossem amarras para que a gente pudesse, né, ir ao encontro do irmão, na compreensão do que deveria ser a cidade da fraternidade, né, essa organização aí de paz cristã. Olha, vejam, o que Jesus ditou lá para aqueles espíritos lá, certamente eu não era, não sei se era algum de vocês, né? Eu vi naqueles uns lá que precisava resgatar coisas, né? Meio falar, deixa eu ir junto, Denise. Deixa eu ir também. Jesus expôs os planos superiores da cidade da fraternidade. A gente está aqui tentando trazer isso, né? Digamos, traduzir isso aqui no plano terreno, né? E seguindo especificamente essas orientações de Sheila, né, em que os pequeninos sem teto experimentariam um amor verdadeiro, né, teriam orientação segura, etc., algumas ações se desenvolveram na cidade da fraternidade. A primeira grande ação foi a constituição dos lares família, né, que eram lares, então, que recebiam crianças. Naquela época, gente, a lei brasileira, ela permitia que as instituições adotassem ou tivessem a guarda, talvez mais especificamente, de crianças, né? Isso foi mudado depois, eu não sei se a Denise vai saber mais ou menos a época. Chegou um momento em que não, as instituições mais não podem ser responsáveis por nenhuma criança, são pessoas físicas que têm que se responsabilizar por criança, mas nesse momento, quando começou a cidade da fraternidade, não era assim, né? Então a própria instituição se responsabilizava e muitas crianças foram recebidas então nesses chamados lares família, né? Que eram famílias que acolhiam então essas crianças, não necessariamente as adotavam, né? Filhos, mas buscava lhes dar essa orientação. Muita coisa deu certo, muita coisa não deu certo, somos todos, né, seres humanos imperfeitos e tentando entender a proposta de Jesus para cada um de nós, mais especificamente aqui no movimento da fraternidade, né? Gente, isso mudou, hoje não pode mais instituição receber criança, então, é uma decisão livre de cada pai, de cada mãe, de cada família, de cada pessoa receber ou não uma criança na sua casa, adotar ou ter a guarda, etc., né? A cidade da fraternidade foi passando por inúmeras experiências, ações e tal, que a gente, né, precisaria de alguns dias mesmo para sentar, para estudar, para refletir sobre tudo que aconteceu na cidade da fraternidade. E hoje, a cidade da fraternidade, ela está com essa proposta, né, de ser uma comunidade educadora. O que é que aconteceu? A cidade da fraternidade, ela tem uma extensão de terra bastante grande. Muitas dessas terras eram convênio com o INCRA, essas coisas de comodato, não sei bem, essa coisa com o INCRA. E o que aconteceu? Esses acordos com o INCRA, eles venceram no ano 2000.
Como aquela extensão era imensa, gente, num dos bolsões de pobreza desse país. É claro que tinha muita terra ali sem aproveitamento e tal. O que aconteceu a partir do momento que, bom, agora essas terras voltaram a ser do INCRA, né? A partir do ano 2000, nós tivemos em 2003 a chegada do MST. Nada mais Que óbvio. óbvio, né, que aconteceria. O MST chegou, essas terras agora são do INCRA, estou vendo aqui um monte de terra que não está sendo utilizada, chegou o MST. Em 2003. O MST, queridos, chegando do jeito que eles chegam mesmo em todo lugar, com aquela forma agressiva, violenta e tal, que é para se impor ali mesmo. Como nós sabemos, aquela primeira turma vai embora, vai fazer isso que se chama de invasões, né, em outros lugares.